O medo, ele não deve te limitar. Porque se o medo te limita, você não vive. Né? Você não sai de casa. Você atravessou a rua, você tem um risco de ser atropelado. O risco existe, embora você está ali se sentindo à vontade, mas o risco existe em qualquer situação da vida. Sim. Quando você está num despretensioso programa, num teleférico, que se você parar para imaginar, você está pendurado por um cabo. Tua vida está num cabo o tempo inteiro. Então, a gente tem que entender o medo como uma placa de advertência, mas é só. A placa, ela serve para você ter consciência do que você está fazendo e tomar suas precauções, que é assim que tem que ser. Hoje no carro, você entra, a primeira coisa que você faz já não é automático, pôr o cinto. É isso, é só precaução. Porque o carro é uma arma também, né? Então, eu acho que o medo, ele não pode te limitar. Ele só deve ser uma placa de aviso que você deve ter cuidado. E aí você tem que fazer a sua parte. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um MotiveCast, um oferecimento da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestrantes do Brasil. Aqui no MotiveCast nós trazemos alguns conteúdos que vão te ajudar a construir os seus pilares profissional e pessoal. Para isso, nós trazemos sempre alguns convidados com histórias marcantes, histórias muito interessantes para te ajudar a ter insights de como aperfeiçoar esses seus principais pilares da sua vida. E hoje o nosso convidado, eu não vou falar o nome dele primeiro. Vou falar só o currículo dele para você já ir imaginando. Quem será esse cara? Quem será esse cara? Então se liga. O cara é futuro brasileiro no espaço, pela iniciativa privada. E aí, Nath? Olha, eu tô nervosa porque é uma pessoa muito importante. Ele é empresário, representante comercial da Virgin Galactic no Brasil, especialista em astronáutica e história do desenvolvimento especial. Essa parte eu acho interessante, ó. Pesquisador e colecionador da vida e obra de Santos Dumont, explorador e aventureiro pela World Adventure Society, conhecido como o primeiro brasileiro a voar um caça MiG-29 na estratosfera. Chegou a arrepiar, porque o negócio aqui tá... A aventura tá alta. Parece o personagem é o Tom Cruise. Não, parece aqueles dos super-heróis. Parece um super-herói. Não acabou, não. Detentor do recorde nacional de profundidade em oceano. Isso me capta. Isso é legal. Isso é legal. Quem é que tem coragem? Isso Ninguém. também Ele é legal. teve. Escritor do livro O Céu Não é o Limite, prefaciado pelo astronauta Marcos Pontes, condutor da tocha olímpica na Rio 2016, palestrante motivacional de liderança, vendas e empreendedorismo. Tá bom, deixa eu falar para vocês quem é. A gente tá hoje com Marcos Palhares. Olá, obrigado. Valeu, Lucas. Prazer ter você aqui, Marcos. Opa, Nossa, que felicidade prazer. é toda minha tá aqui com vocês, pô. Que Pra esse bate-papo. Já tava devendo, né? A gente se encontrar, se conhecer. Sim, tava legal, mesmo, as cotações estão vindo. Fico muito feliz aí de fazer parte da agência. Imagina, o prazer é nosso. Nossa, Ó, sempre para iniciar antes de fazer a pergunta que eu sempre faço para iniciar esse podcast, eu quero tirar uma dúvida aqui, porque eu tava vindo aqui com a Nath e a Nath perguntou para mim, mas ele é astronauta? Eu falei, não, peraí, ele vai explicar lá no podcast. E eu acredito que essa seja uma dúvida da maioria das pessoas, essa questão do astronauta. Você pode explicar pra gente? Vamos lá, Lucas. O que é um astronauta? O astronauta, por definição, né? Astro, do latim, astro mesmo, né? Nauta é viajante, então é viajante dos astros. Os russos têm uma outra definição, que eles chamam de cosmonauta, né? Viajante do cosmos. No fundo, é a mesma coisa. Os chineses falam taikonautas, então cada um na sua língua. Eu ainda não cheguei ao espaço, então eu não posso ainda me considerar um astronauta, né? A partir do momento que eu chegar ao espaço, e aí existe uma convenção, os americanos dizem que a partir de 80 quilômetros de altitude, é uma altitude que você consegue colocar um satélite em órbita, e já é considerado espaço. Para o resto do mundo, sempre os americanos têm, né, uma forma diferente de medição, mas para o resto do mundo, 100 quilômetros é um número redondo. Então, uma vez que eu for escalado para essa nave espacial, hoje eu sou o número 294. Fila? É da fila. Então, a fila está andando. Agora, mês que vem vai ter um voo de 4 astronautas italianos, né, que estão treinando nessa nave espacial.
Então, já vou passar para 290. E aí sim, aí vai. Vai diminuindo. E aí, quando chegar a minha vez, eu vou poder considerar finalmente um astronauta. E aí, hoje tem diversas definições do que é ser astronauta, né? Então, a minha linha por ser representante de uma empresa americana, norte-americana, privada, eu seria um astronauta comercial. O que é um astronauta comercial? Diferentemente desses astronautas de missão, que vêm de uma outra forma de trabalho, de uma escala da Força Aérea, representando um país e tal. Eu posso representar entidades privadas. Posso levar um experimento, por exemplo, de uma multinacional qualquer, ou de um grupo educacional, enfim, eu posso trabalhar com a minha própria expertise nesse envolvimento na atividade espacial. Isso são os astronautas comerciais, que é uma linha nova, né, na atividade espacial. Exatamente. Então, geralmente, o que acontece? Por exemplo, eu estava em janeiro com uma astronauta que chegou ao Brasil, uma astronauta americana, e como é uma comunidade pequena, né, a comunidade de astronautas se resume a 3 centenas hoje, vivos, né? São 500 pessoas que foram ao espaço. 300 estão aí, né, no mercado. Então, é uma comunidade pequena. Quando uma astronauta vem ao Brasil, geralmente ela faz um trabalho... existe uma questão de receber essa astronauta, que é uma atividade comum entre os astronautas, que é uma comunidade pequena. Quem recebe geralmente é o Marcos Pontes ou eu. São as 2 pessoas aqui no Brasil que recebem. Caramba, que legal. Então, é muito legal sempre ter esse contato. Essa receptividade do seu grupo, né? Você leva ela na sua casa, Caramba, que legal. Leva ela para jantar, leva para conhecer a cidade. É uma coisa que todo astronauta tem que fazer como parte de uma família. Isso já é muito legal, porque já me ambientaliza nesse universo, que é um universo que é o meu sonho, né? O meu sonho é chegar ao espaço, literalmente. Então, enquanto eu não chego ao espaço, eu realizo diversas atividades nessa área. Muito legal. Eu fiz essa pergunta porque quem pesquisar aí na internet Marcos Palhares, vai ver o Marcos lá na estratosfera, vendo lá a Terra redondinha, o espaço todo preto, e olha e fala, ué, mas o cara tá aqui, tá no espaço, como ele não é astronauta? E aí tem essa definição que ele acabou de falar pra gente. Existe uma regra em que a partir desse limite você já se torna um astronauta porque você de fato foi para o espaço. Abaixo disso, você ainda não é um astronauta. Ainda não sou. E foi o que você fez. Você Hoje viajou eu sou no caça ali. Um aventureiro que está lá trabalhando pelo seu sonho de forma mais profissional possível. Né? Eu acho que para uma pessoa ser astronauta, ela já tem que ter os requisitos que é estar sendo. E eu acho que, pra mim, você já é astronauta. Só falta aí. É a ideia do faixa preta, né? Quem é o faixa preta? É o faixa branca que não desistiu. Exatamente. Então, a faixa branca com a mentalidade de ser faixa preta, esse cara sempre foi faixa preta. É o objetivo, né? Eu tenho essa vocação, esse desejo, tá dentro do meu DNA, eu trabalho por isso. Eu vejo que as coisas que eu fiz, foi muito interessante, né? O dia que eu conheci o Marcos Pontes, porque até então ele era a minha referência. Ele era o meu guru ali, só que ele estava num universo totalmente distante do meu, né? Eu estava aqui na atividade privada, ele tinha voltado do espaço. E aí eu estava indo para assistir a decolagem de um foguete lá nos Estados Unidos. Era o foguete Atlantis, né? Então era um ônibus espacial. Ia ser a última decolagem que os Estados Unidos ia fazer e não se tinha previsão de quando haveria uma nova decolagem. Então, naquele momento, eu falei, caramba, eu preciso assistir essa decolagem, porque como é que a gente vai saber? Vai ser a última americana. Eu nunca tinha assistido a decolagem de um foguete até então. Isso eu estou falando em 2011, olha só. Né? Como as coisas foram acontecendo na minha vida. E aí eu falei, cara, eu preciso estar nessa decolagem aí, pô. Como é que eu vou saber? E aí eu entrei no site da NASA, Kennedy Space Center, e você compra um ticket para assistir a decolagem. Caramba, lá tem dentro ingresso? da NASA. Vende ingresso. Ah, você foi pessoalmente assistir? Eu achei que você ia ver pela TV. Não, eu fui pessoalmente. Eu falei, pô, eu quero isso. Eu quero sentir isso, pô. Eu quero estar perto do meu. Do seu sonho, com certeza. E ali foi interessante, porque eu entrei no site da NASA, preenchi todo lá o formulário. Quando eu dei o check-in ali, ele deu, não, check-out, né? Tipo assim, não tem. Acabou. E aí eu fiquei preocupado. Falei, e agora? O que eu faço? E a primeira coisa que me ocorreu
eu vou lá assim mesmo aí. De qualquer jeito. Eu acho que a persistência, né, de você ir atrás do teu sonho começa aí. Você tem um objetivo, é aquele, vamos abraçar com fé. E aí eu vi que na NASA existia a oportunidade de fazer cursos para pessoas assim interessadas na atividade espacial. Um dos cursos é esse aqui, que é o Astronaut Training Experience. Legal. Que é um curso que é aberto ao público e poucas pessoas sabem. Verdade. E você faz algumas simulações bem interessantes dentro do Kennedy Space Center. Né? Então, é aberto ao público, é acessível em termos de valores. Eu falei, vou comprar um ingresso para fazer esse curso e vamos ver se lá vai haver uma oportunidade para as pessoas que estão fazendo o curso. Olha, no dia seguinte pensado. vai ter a decolagem, né? Tinha um plano. Existia um Olha caminho. Só. A gente tem que abrir portas nessa vida. Se você quer Ou algo... forçar umas portas, né? Se você quer algo que é muito difícil, poderoso, você tem que pensar nas possibilidades. Sim. O que eu posso fazer para estar o mais próximo possível dessa meta? E aí eu fiz o curso, e o curso quem dá são astronautas, então geralmente são veteranos, né? Astronautas que já estão aposentados na atividade, mas eles se prestam lá dando todas as tarefas e realizando simulações com eles, o que é muito bacana. Depois você recebe um certificado que você realizou aquele curso. E eu falei assim, bom, então vamos lá, compra agora a passagem aérea. E na passagem aérea, quando eu comprei, era São Paulo, Houston. Você tentou o ingresso, não conseguiu, e ainda estava no Brasil. Aí você falou assim, ok, já que eu não vou conseguir por ali, tem um curso. Aí você comprou o curso e falou, já que eu não vou por um jeito, eu vou por outro. E aí você foi ver a passagem. Exatamente. Aí eu comprei a passagem, exatamente. Então, primeiro eu falei, o curso tá garantido. Tá garantido, agora eu vou. Ótimo. Então já tem se não der certo aqui eu já... Tá legal, eu tô pelo aqui, menos eu tô lá no... Eu tô me envolvendo no ambiente, né? Você tá no campo, Exatamente. Tá ali perto. E ali, o que acontece? O Kennedy Space Center é o lugar mais próximo para se poder assistir a decolagem de um foguete. Então, se você tá ali, você tá dentro de um raio de 4 quilômetros de ação, de onde tudo acontece. Se você tá fora dali, existe um cordão de isolamento de toda a NASA. Que já te distancia E aí mais. você já vai para 16 quilômetros de distância. Então, de qualquer forma, você estava perto. Falei, bom, aqui, se eu comprar aqui, tá vendo? Não consegui o ingresso por aqui, mas ótimo, vou fazer o curso que é melhor ainda. E aí, comprei a passagem, que era Guarulhos, Houston, Orlando. E de Orlando, você pega um carro, é 1 hora de viagem até Cabo Canaveral. Então, esse é o procedimento. E no voo, quando eu estava sentando, aí me senta o Marcos Pontes do meu lado. E ali foi o primeiro, eu falei, nossa, que legal, que estalo. Qual a chance lotérica de uma coisa dessa acontecer, né? Que maluquice. Então foi 1 em 1 milhão. Foi muito legal, foi muito legal. Então, a partir dali, eu comecei a mostrar para ele as coisas que eu já trabalhava pelo meu sonho. E uma delas era um voo de caça que eu havia feito na Rússia, lá perto de Moscou, naquela região, que fazia parte de simulações que garantiam para mim o currículo que um astronauta precisava ter. Então, o que acontece? Quando o Marcos Pontes foi para o espaço, a primeira coisa que eu fui atrás é descobrir o que ele fez que eu não fiz. E aí tinha toda uma grade curricular. Então, tinha lá ser engenheiro, ter algum conhecimento na atividade espacial, ter ambientalização em força G. O que é isso? Eu vi isso a gente viu isso lá no filme do Top Gun 2. Isso. A força G é aquela velocidade do caça, né? Isso, exatamente. Aquela força contrária ao seu corpo. Quando você está realizando uma manobra muito radical num caça, você sente aquela força invisível te esmagando no assento. E isso, praticamente todos os astronautas são escolhidos da Força Aérea porque eles já têm essa ambientalização, já sabem o que é a Força G, não é uma surpresa para eles. É como se fosse um condicionamento já nessa habilidade. É uma atividade que eles já estão bem resolvidos. Os astronautas hoje, por exemplo, a Ellen Baker, que eu conheci, ela não veio da Força Aérea, mas ela foi obrigada a fazer uma atividade em caça. E eu também fui fazer isso, eu não vim da Força Aérea, eu fui fazer uma atividade em caça. Então, eu fui para Moscou, que é onde esse campo ainda está aberto. E aí foi legal, porque eu comecei a mostrar as coisas que eu fiz, as manobras que eu fiz para o Marcos Pontes ali, e ele falou assim, eu nunca vi
ninguém fazer isso antes, porque eu mesmo na Força Aérea não podia fazer o que você fez. Nossa. Porque os russos, eles têm uma escola muito diferente em termos de mais uso de equipamento total. É o que a gente chama de Russian Style, né? Que é a maneira russa de fazer assim. Então, eles levam o equipamento a um estado de esforço muito maior do que a gente usa aqui os nossos equipamentos. Tipo, no limite. No limite total, que é o que você viu no filme Top Gun. G9 e G10. Aquilo é desumano. Nossa, eu achando mó legal. E aí ele... Então, a força é difícil... Ah, não é tão mais legal, né? Muito louco. Eu tenho algumas curiosidades para ainda engatar nesse assunto que você tá falando, mas antes eu preciso trazer a pergunta que eu sempre faço no começo do podcast. É uma pergunta surpresa, eu não te falei antes qual que é ela, mas eu acho que você vai desenrolar bem. Por que você acredita que as empresas te contratam para realizar palestras? Eu acredito que eu tenho um diferencial em termos de experiência que me deixa mais competente em áreas em que a pessoa precisa mostrar algum poder de liderança. Então, as atividades que eu realizei, desde submergíveis, voos de caça, são coisas que não são triviais e que envolvem extremos totalmente opostos, né? Isso envolve um pouco de surpresa, criatividade, inovação, resiliência, determinação. Mindset. Como diz Santos Dumont, né? Se você cair 7 vezes, levante-se 8. E assim, tudo que eu me envolvi é importante, assim, a atividade, ela não é uma coisa trivial. Então, eu tive que correr atrás de muitas operações especiais para conseguir concluir essas atividades. Então, por exemplo, uma atividade de submergível. Você tem o recorde nacional. O recorde nacional não era o objetivo. O objetivo era a missão científica, né, de submersão. E a missão científica, eu tive que elaborar um trabalho para poder utilizar esse submergível e realizar ele uma navegação em alta profundidade, que é uma coisa que nem as petrolíferas conseguem hoje, e eu fui lá mais fundo no oceano. Então, o que eu tinha? Existe um lugar chamado Chicxulub. Vocês já ouviram falar? Eu nunca ouvi falar. A maioria das pessoas nunca ouviu falar, então não se preocupem. Falei, o que é isso? Chicxulub é onde quase exterminou toda a fauna do nosso planeta há 60, 65 milhões de anos atrás, que foi a época que o Cretáceo mudou para o período atual, apareceu a raça humana. Nessa época existiam os dinossauros e um grande bólido, meteoro, caiu na Terra, nessa região chamada Chicxulub. Bólido é uma espécie de um cometa. Só que a gente chama asteroide, né? Porque é uma pedra. O cometa ele tem uma órbita e geralmente é uma pedra de gelo que cria uma cauda, né? De vapor rastro, de água, né? E tudo mais, rastro que você enxerga. O asteroide não, é uma pedra que está vindo, ela é atraída pela órbita terrestre, pela gravidade terrestre, né? E aí ela chega a velocidades absurdas aqui na atmosfera e várias vezes a velocidade do som, então mais de 28 mil quilômetros horários, quando ela chega, isso já causa uma explosão enorme. Eu imagino, se é uma explosão, imagino o ouvido, porque eu venho o barulho depois, você fica surdo. Sim, na verdade nem surdo, você se desintegra quando chega um negócio desse, porque ele chega de uma forma tão radical que ele abre uma cratera, todo esse volume de terra sobe como uma grande explosão atômica e volta ainda na forma de vários pequenos meteoritos em chamas, uma chuva de lava, né? Destruindo e exterminando tudo que há ao redor. Então, ele tinha o equivalente a 100 trilhões de bombas atômicas no poder de energia. Senhora. Você tem uma ideia. Por isso que zerou tudo. Por isso que zerou os dinossauros. Não, tô impressionado. Esse é o local onde caiu a pedra que exterminou os dinossauros, teoricamente? Chicxulub. E aí eu fui lá conhecer. Que legal. Só que como é embaixo do oceano, e você... Mesmo um submarino da Marinha não consegue chegar nessa profundidade. Precisa ser um submergível com capacidade técnica operacional para grandes profundidades. Para você ter uma ideia, quem utilizou esse tipo de submarino é o James Cameron, quando foi fazer o filme Titanic.
Caramba. Né? Para ver lá o Titanic ali embaixo a 4 quilômetros de profundidade. Caramba. Para você ter uma ideia, a 100 metros de profundidade, a luz do sol já não chega. 100 metros. Né? Tô falando. O homem... É uma coisa bem simples. O melhor mergulhador, que é um russo, o Alexei, que conseguiu fazer um mergulho, ganhou o recorde no Guinness, chegou a 130 metros. Sim, né? Só com o próprio ar do peito ali. Mas queria... Com ar do corpo? Com ar do corpo, sem cilindro. O cara chegou a 130 metros. Tá maluco. A gente foi fazer o mergulho, 3 metros, eu já falei, gente, tá muito frio, deixa eu subir que eu não tô aguentando. Ai, gente. 130 metros e assim, é um cabo-guia que tem lá embaixo uma espécie de uma bola, né? É um point ali que ele tem que tirar um pedaço ali faz parte isso, mostrar que ele conseguiu chegar a 130 metros, né? Porque realmente é muito fundo, não é qualquer um que chega, então para provar ele tem que descer lá e pegar... Tipo, pegar a areia que a gente brinca geralmente na praia, você fala, se você mergulhar, você tem que trazer um pouco da areia. No caso dele, tem que chegar e tirar um pedaço daquele negócio. Ele tem que pegar... eu não sei o nome disso, porque eu não sou mergulhador de profissão. Mas ele com ar do próprio pulmão. Então, você vê que ele faz tudo uma yoga, uma preparação para descer. Nossa. E aí, com aquele cabo guia, ele com a força também do próprio corpo, ele vai descendo, ele pega aquilo e tem que trazer para cima. 130 metros, é um absurdo. É o máximo que o ser humano consegue chegar. Eu fui a 700 metros. Então, ali a 700 metros, para você ter uma ideia, eu fiz 4 incursões, né, na minha atividade de submergíveis. 700 foi o mais profundo. Se você pegar o Empire State tem 360 metros de altura. É um edifício de mais de 100 andares. Se você está lá no topo do Empire State e olha para baixo, você não consegue discernir o que é gente e o que é um grão de areia. Eu fui a 2 Empire States ali embaixo d'água. Imagino a escuridão da escuridão. Total escuridão e assim, a atividade, assim, a fauna nessa área é indescritível. Porque os seres que sobrevivem nesses locais muito profundos, eles são... Eu chamo de Aliens, né? Of the Deep, pra você ter uma ideia, né? Eu gosto muito, eu vejo Discovery Channel, eu adoro, sempre vi na Channel Geo. E eu sempre olhei muito esse negócio do que você não conhece sobre o mar, e eu amo. E aí tem um tipo de peixe que não se fala muito porque ele vive muito abaixo. Então eu fico imaginando que esse é um dos peixes que eles ficaram sabendo. E, assim, tem poucas imagens. Mundo totalmente desconhecido. É um mundo de realmente os animais primitivos, né? Muito menos o mar do que o universo, né? Sim, é verdade. É muito louco isso, tá do nosso lado. É muito comum nessas experiências você catalogar um ser vivo novo que ninguém viu, porque são poucas pessoas que têm acesso a esse tipo de veículo. E eu fui lá aprender a pilotar, aprender a fazer coleta. Sozinho? Não, eu e mais 2 tripulantes. Né? Eles são praticamente assim uma esfera metálica, com mais ou menos isso aqui de largura. É tipo um submarino de filme mesmo, aquele redondinho com uma janelinha assim. Bate-escafo total, porque ele tem que aguentar a enorme pressão que é o peso do oceano. Imagina que toda essa profundidade, essa carga d'água tá lá pressionando aquele meu casulo. E qualquer problema ali... Já era. Explode. Ao contrário. Ao contrário da explosão. Sou literalmente esmagado ali. Né? Uau. Então a gente está descendo, tá 100 metros, aí já começa... Primeiro tá lá bem azulzinho o mar, aí vai ficando, puxando pro roxo, violeta. Roxo? A cor do mar vai mudando, conforme você vai descendo, a luz não consegue causar aquele efeito de refração, então você vai perdendo o efeito da luz, até que a 100 metros já é o breu total, tudo escuro. Não estrala, não? Vai estralando, nossa, toda a estrutura vai estralando, você vai sentindo. E você lá dentro? O que você sente? Você sente pressão? Como é que funciona lá dentro? Então, é legal que você leva um copo de café, geralmente esses copo de isopor, né? Aí você vai vendo o copo fazendo assim, diminuindo. Caraca, vira um dedal. O que deve fazer com as pessoas que estão lá? Meu Deus. Então, a gente diminui também, né? E vai tentando igualar, o corpo vai tentando igualar a pressão. Mas é uma coisa que faz parte. Né? A gente diminui alguns centímetros ali, depois infla quando chega aqui, né? É engraçado isso. É o efeito baiacu que a gente fala. Né? Caraca! Então você tá lá e aí você joga aqueles flashes potentes, consegue assistir um canyon ali que tá
tá lá intocado desde a Era do Gelo, né? Por onde provavelmente alguns dinossauros caminhavam. Nossa, vou pesquisar depois. Exatamente. Chicxulub. Procura Chicxulub. Deve ser incrível aquela cratera. É uma cratera de quase 2 quilômetros de diâmetro. E o tamanho do astro que bateu ali, qual que foi? Ele tinha aproximadamente uns 50 metros. Ah, então era bem grande também. 50 metros. E aí, imagina só, ele mudou o clima do planeta. Então, praticamente, foi como a erupção de um vulcão gigantesco, que espalhou muitos detritos, né, para a atmosfera, tampou a luz do sol, as árvores foram morrendo, né, os alimentos das espécies, né, terrestres foi morrendo, então, em contrapartida, as espécies também foram falecendo, e sobreviveram que os mais fortes, né, que a gente diz, né, os tubarões, né, o jacaré, algumas são advindos da pré-história, pouca gente sabe, né, que esses animais sobreviveram a diversos cataclismas. Né? E ali eu tinha que fazer a coleta do quê? De uma pedrinha preta, olha só, uma coisa tão simples, é uma pedrinha preta, que são documentos históricos de que ocorreu essa grande atividade. São pedras que, com a força do impacto, derreteram, se transformaram em vidro. Chama-se tectito. Caramba. Então, esses tectitos eram o meu objetivo. E nas minhas 4 incursões, eu não consegui colher nada. Caramba. Infelizmente. E isso faz parte. Também. Falhar na missão. Né? Porque todo o material ali, ele já está praticamente coberto, né, de diversas camadas. Então, é muito difícil conseguir uma pedrinha, um resquício, né, desse advento. E ainda mais são 60 milhões de anos, né, que você tem que encontrar esses negócios. No escuro, com pressão. Com pressão, arriscando sua vida. Com tudo. Mas falhar acontece. Então, foi uma atividade importante curricularmente para o meu desejo de ser astronauta. Então, tudo isso eu falo assim, olha, eu tenho a experiência em submergíveis, pilotei submergível, realizei atividade científica. Tudo isso faz parte do cheque que você vai fazendo para se candidatar. Numa oportunidade em que o governo brasileiro procurar um astronauta, ele vai pedir alguns requisitos. E a minha ideia, eu já estou preparado. Eu já tenho tudo que você quer. Se precisar, vamos aqui também por essa linha. E aí, geralmente, você vai por uma espaçonave russa, que é a Soyuz, mas atualmente quem está levando é a SpaceX americana, que os Estados Unidos voltou com a atividade espacial. Então, eu pessoalmente vou com a Virgin Galactic, que é um projeto totalmente diferente, é um projeto conceito. O que é? É uma espaçonave que, diferente das outras, ela não decola como um foguete na vertical. Ela decola de uma pista de pouso. Caramba, como se fosse um caça. O objetivo é realmente Mas ela decola inovar. Com uma espécie de foguete acoplado, né? Isso. Quando chega na estratosfera, solta. A gente chama de nave-mãe, que é a mothership. Então, o foguete está acoplado na nave-mãe. Então, ela decola de qualquer pista, de qualquer aeroporto. E aí, ele chega até a estratosfera, porque ela tem uma asa gigantesca, com uma envergadura enorme, consegue chegar em grandes altitudes, ou seja, eu vou para a estratosfera de novo, fazer uma visitinha lá. E aí, dali ao desacoplamento, os motores são acionados, e eu vou de 0 a 8 segundos a mais ou menos 3.700 km horários, em voo exponencial em direção ao espaço. Isso é o quê? Nessa daí alcança quanto G? 6 Gs, mais ou menos. Caraca, é muito. 6 Gs. Lá no Top Gun os caras choram com 6G. Não, 6G já é difícil. Nossa. A 5Gs, eu fiz 2 atividades bem radicais com força G. Uma foi a centrífuga, que é muito parecida com essa atividade que você fez lá no Mission Mars, no Epcot, né? Na Disney. Quem vai lá na Disney tem um brinquedo lá, chama Mission Mars. Bem difícil, tá? Você entra lá... Para as pessoas normais. Mortais. Conta um pouquinho, Natália, como é que foi? Eu fui assim, achando que era tranquilo, sabe? A gente vai achando que é de boa. Quando eu entrei lá, e eles falam bastante coisa, assim, gente, não tira a cabeça do encosto, não tenta sair do lugar, fica quietinho. Quem tem problema de coração, fala um monte de coisa, assim. Eu já fiquei com medo. Falei, o que tá acontecendo? É só, né? Tá tudo bem. O que tá acontecendo? Eu falei, gente, que isso? Tô pronta.
Quando eu encostei, eu senti muita pressão aqui. Parece que tava, tipo, te empurrando mesmo. E eu falei, gente, que loucura. E a cabeça... Nossa, eu não sei te explicar o negócio da força da cabeça. Eu falava, gente, eu acho que eu tô passando mal. E aí eu ficava olhando assim, você não podia... Juro, você não podia fazer assim. Eu fui fazer assim pra falar com meu pai quando tava legal. Tipo, pai, eu tô passando mal. Quando eu fiz assim, eu fiquei muito tonta. Eu falei, gente, tô passando mal. Quanto G será? Então, esse daí... 0, né? 2,5 Gs, 3. Eu passei por 2 Gs, eu tô me sentindo muito. Tô preparada. O que é os 2 Gs? Bom, basicamente, o que você entrou é numa centrífuga disfarçada. Olha como é que é legal. Existe a centrífuga para treinar os astronautas, que é esse que eu fui. E aí, é o quê? É uma espécie de um braço com casulo, onde você entra nesse casulo. E aí esse braço começa a girar em altas velocidades. Quando você entra lá no brinquedo, você só vê o casulo. Você não vê esse braço e você não percebe que você está girando. Porque você entrou como se fosse numa cápsula. E aí tem lá uma tela mostrando que você está decolando. Então, de repente, você começa a sentir a força G. Mas você não sabe que tem toda uma estrutura ali te girando por trás para fazer essa simulação em força G. Muito legal. Só que é numa velocidade bem menor. Então... ele ainda é aberto ao público, mas já não é para qualquer um. Tem gente que já sai lá bem mal. Muita gente, eles falam que tem saquinho lá, muita gente vomita, desmaia. Teve várias pessoas, teve uma que eu vi que o pessoal teve que tirar. E eu assim, gente, o que tá acontecendo? Tem botão de emergência. E eu assim, tá querendo assustar. Aí eu fui tentar fazer assim, eu falei, gente, parou, eu vou ficar bem quietinha aqui, eu tô passando mal, porque o negócio é punk. Então, eu sou o cara que foi lá e falei, êêêê! Aí ele, uhul! Aí ele, eu tô com um pouco de TED, pode aumentar um pouquinho? E eu assim, gente... Aí meu pai, vamos de novo, eu assim, eu não quero. Então, já sou do seu pai. Esqueci de comentar que depois que eu saí desse brinquedo, eu fiquei uns 30 minutos passando mal. Tipo, enjoada. Nossa, eu fiquei muito mal, gente. Nossa, deve ser muito... É punk. Tem a fila, eles falam, inclusive eles têm a plaquinha dizendo caution, né, pra você ter cuidado, se você tem certeza. E quando você tá lá pra entrar no brinquedo, ainda tem um cara perguntando, você tem certeza mesmo? Você entrou porque quis, pode falar depois da... Ô, Marcos, a gente já tá partindo para o final e eu já quero aproveitar para te perguntar uma coisa. Vamos lá. Percebi que em todas essas aventuras aí que você se meteu, existe uma característica. E é uma característica que eu percebo muito nesse pessoal que alcança coisas diferentes. E quando eu falar minha característica, não vai ser nada bonito, mas tem essa característica em todo mundo. Sim. Que é o famoso dar uma de doido. Sim, verdade. A gente precisa meter o louco para alcançar algumas coisas incríveis, né? Como você falou, eu não consegui lá o ticket da decolagem, mas eu dei uma de doido, comprei o curso lá porque eu sabia, então é uma oportunidade de eu estar lá. Mas você tinha um plano. Sim. Era um risco que você estava assumindo, por isso que é esse negócio de meter o louco, só que você tinha um plano racional por trás daquilo. Peraí, se eu comprar aqui o curso, eu vou estar mais próximo do que se eu não comprar. Eu vou passar por uma experiência que talvez seja até melhor do que só assistir. Tirando que vai ajudar no currículo dele do que, que ele tinha um sonho. Exatamente. Então, teve um desafio que você se arriscou a fazer ali, que te deu a oportunidade, e aí que é legal, no meio da jornada, você ainda teve oportunidades que te trouxeram novas oportunidades. Sim. Por exemplo, sentar do lado do Marcos Pontes. É muito louco isso. Foi muito legal. Eu acho que, assim, é incrível, né? Como algumas coisas se encaixam assim... Viver é emoção, eu sempre digo. Viver eu vejo a vida como um joguinho. Um joguinho. Não, a vida é uma festa, a vida é uma escola. Então, assim, a gente tem que tirar o máximo proveito disso. E para isso, a gente tem que buscar abrir portas. Ir atrás de oportunidades. Então, assim, eu poderia ter visto, acabou os tickets e fica por ali. Tipo, não deu para mim. Não deu. Não, mas eu acho que essa persistência, ou dar uma de louco, é importante. Porque tudo que eu consegui na vida, eu tive que enfiar o rosto na frente e depois saber se ia dar certo ou não. E muitas das coisas deram certo. E até não pelo meu planejamento, por formas paralelas. Isso que é mais engraçado. Por você se colocar, né? Exatamente. Porque às vezes a gente faz um planejamento pensando que vai abrir aquela porta. Mas não sabe que tem uma outra porta do lado e aquela é aquela você que é falando pra gente surpresa. antes. Eu sou um sortudo.
Então, por exemplo, o Marcos Pontes, ele me indica, vira e mexe pra fazer... A sorte contempla os audazes. Aí que tá. Porque se você não tivesse feito isso, se arriscado em comprar esse curso, você nunca teria conhecido o Marcos Pontes. Nunca teria conhecido o Marcos Pontes. E essa sorte, né? E hoje ele é seu sócio, então... Sim. Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho... Por isso que eu falei, eu sou uma grande fã sua. Eu acho que obrigado. Sua história é incrível e me inspira. Porque não só você fala coisas incríveis... Mas eu acho que você brinca muito bem com medo. Sim. Como é que... Eu queria uma dica, assim, pra mim, e vai ser uma dica pra todo mundo, né? Como é que você lida com medo? Como é que você consegue? Porque você teve que fazer várias coisas pra estar onde você tá hoje e estar preparado. Você não tá esperando eles mandarem um currículo pra você. Você simplesmente tá preparado. Se alguém falar, agora, bora, Marcos, você vai falar, bora. Como é que você teve todo esse trajeto onde você se colocou várias vezes em risco? E acho que você nunca teve tão perto, assim, rosto a rosto com medo. O que você faz com essa situação em si? Com esse medo? Como é que você lida? O que passa na sua cabeça? Dicas? Socorro. Boa pergunta. Boa pergunta. Olha, vou te dizer, o medo, ele não deve te limitar. Porque se o medo te limita, você não vive. Você não sai de casa. Você atravessou a rua, você tem um risco de ser atropelado. O risco existe, embora... Você está ali se sentindo à vontade, mas o risco existe em qualquer situação da vida. Quando você está num despretensioso programa, num teleférico, que se você parar para imaginar, você está pendurado por um cabo. Sua vida está num cabo o tempo inteiro. Então, a gente tem que entender o medo como uma placa de advertência, mas é só. A placa, ela serve para você ter consciência do que você está fazendo e tomar suas precauções. Que é assim que tem que ser. Hoje no carro você entra, a primeira coisa que você faz já não é automático, pôr o cinto. É isso, é só precaução. Porque o carro é uma arma também, né? Então eu acho que o medo ele não pode te limitar. Ele só deve ser uma placa de aviso que você deve ter cuidado. E aí você tem que fazer a sua parte. Então eu já me envolvi em diversos projetos, por exemplo, voo de caça. Eu estou ali a bordo de um foguete, sentado em um outro foguete, porque caso você não saiba, o assento ejetor, né, em qualquer situação de pânico, você tem uma espécie de uma alavanca aqui, que você puxa ela, e aí você está acionado por vários turbojatos embaixo da sua cadeira, te joga a 14G para fora do avião. 14G. Então, é normal você danificar vértebras, você desmaiar. Eu não sabia disso. Então, é muito radical. É tipo assim, é uma última alternativa. Você sobrevive com algumas sequelas. Aquele vidro que fica ali te protegendo, ele sai na pancada. Toda a estrutura sai junto. Né? Sai junto. Achei que sai tudo junto. Sua cabeça, batia sai ali. Tudo junto. Aí você morre. Ué, sai 14G? Sim, então. Você está a bordo de um foguete mesmo, que eu vou decolar. Você está a bordo de um míssil. No lugar do míssil, eles colocam, assim, no lugar da ogiva, né? Seria a ogiva ali. Eles tiram a ogiva e colocam você. Então, é mais ou menos isso. Você tá num míssil. E tem que sobreviver. Que louco isso. Exatamente. A 3.700 km por hora, são 3 vezes a velocidade do som. Então, imagina, o som para chegar da minha voz aqui, na minha boca, até o seu ouvido, eu fui 3 vezes mais rápido que isso a bordo desse foguete. É uma coisa assim, como imaginar uma situação dessa? Então, a engenharia humana é uma coisa incrível, onde a civilização é capaz de chegar. Muitas pessoas não acreditam que o homem chegou à Lua. Né? Eu já cumprimentei 4 desses caras que pisaram na Lua. Conheci pessoalmente. Conheci Elon Musk, conheci Richard Branson, que são os grandes players da atividade espacial. Né? Quando eu fui assinar o contrato para minha viagem espacial, estava lá o Richard Branson, que é o dono da companhia, um cara... Ele me manda convites para ir na casa dele. Fala assim, vem lá na minha casa. Então, esse contato estreito com essas pessoas que fazem coisas incríveis, isso é uma experiência que eu posso passar para todo mundo nas minhas palestras. Eu procuro fazer um storytelling né, dessa jornada. O que eu aprendi em cada situação da minha vida, isso que é legal. Eu chamo de pitadas de ouro, né? Durante a apresentação. Então, aconteceu isso aqui, aprendi isso aqui, minha dica de vida para vocês. Aconteceu essa situação inusitada, olha aqui o resumo, a conclusão. E aí é legal porque isso vai abrindo portas e as pessoas podem criar paralelos na vida delas também.
Sim. Eu vi muitas pessoas chorarem nas minhas palestras e outras morrerem de rir por diversas situações que eu vou contando, né? E esse storytelling eu acho que é o melhor para prender a atenção das pessoas. Sim. Porque você conseguir falar 2 horas, por exemplo, numa palestra, em que a pessoa fica ali te olhando do início ao fim, sem pegar o celular, né? É difícil. É difícil. Não é para qualquer um. E aí eu acho que o storytelling, você criar uma novela, mostrar ali essa novela da vida real e mostrar que você é tão igual quanto a outra pessoa do outro lado da mesa, a pessoa, ela se sente especial. O meu objetivo é transformar todas as pessoas, cientizá-las de que elas são especiais. Porque nós já somos um milagre. Eu costumo dizer que, assim, a vida na Terra é um grande milagre. É um milagre... Se você conhecer toda a diversidade para que tudo o universo é assim, tudo se propaga para que não se haja vida no nosso planeta. Sim. E nós estamos aqui, né? Então existe um propósito, algo maior que até nos compete entender. Mas, veja, a gente está num universo em que nós estamos escaneando as estrelas e os planetas, já vistoriamos 3,2 trilhões de estrelas. Imagina quantos planetas estão orbitando todas essas estrelas e ainda não descobrimos vida. Ainda. Dá para entender que você não é um diamante. Você é um baita de um diamante misturado com ouro, com urânio, com tudo que há de mais precioso. A coisa precioso. mais rara que tem, né? Aliás, eu costumo dizer, inclusive, em uma das minhas dicas, né, que é a dica mais valiosa de todas. E vai soltar aqui? Não é a dica de ouro. Eu costumo dizer que é a dica de manjericão. E o pessoal me olha assim com aquela cara de... Manjericão. Como assim? Eu gosto, cheira Você bem. falou de dica de urânio, plutônio, prata, né? Um monte de coisa. E aí, a dica mais valiosa é de manjericão? Sim. Justamente porque no universo não encontramos vida ainda. Manjericão é vida. Então, quando você olha para um vasinho com aquela plantinha ali, dá muito valor para aquilo. Porque aquilo é a coisa mais preciosa que existe. Você é a coisa mais preciosa que existe. Que não existe em outro planeta. O que eu disse? Eu tô ouvindo. Você é um milagre. Muito bom. Marcos, foi um prazer ouvir você trocar essa ideia. Foi muito pouco tempo. Eu gostaria de ter feito 200 mil perguntas a mais aqui. E se a gente puder, a gente ficaria Mas dá pra ter um repeteco, né? Precisamos de uma parte 2. Quem quiser parte 2 também, comenta aí. E quem quiser saber mais a história dele, tem o YouTube. Qual que é o seu YouTube, Instagram? Me encontra no Instagram, que é onde eu sou mais ativo, é Marcos R. Palhares, R de Roberto, que é do meu pai. Eu tenho o meu site, que é o marcospalhares.com.br. No meu site, eu tenho o meu livro, que a pessoa pode comprar. Se quiser dedicatória do autor, lá é o lugar certo. E o seu livro fala sobre o quê? O Céu Não É o Limite. Esse livro, eu procuro potencializar o que há de melhor dentro de cada um. Então, através das minhas experiências, eu conto justamente os meus segredos que eu aprendi na minha vida, essas experiências que são importantes, que fazem a diferença e que potencializam cada um e capacitam cada um para realizar suas próprias metas. Então, através da minha história, eu sempre dou uma dica surpresa para a pessoa para, agora aplica isso na sua vida. Que legal. Então, é um livro que ele é, na verdade, a minha bíblia de como viver com vida longa e próspera, né? Vamos dizer assim, modelo Star Trek. Viu? O Motivecast continua no livro do Marcos Palhares, então. Exatamente, mas queremos uma parte 2. Lógico. E é uma honra, de novo, Marcos, ter você aqui. Obrigado. Vou ter... Eu nem sei se eu posso falar isso, mas eu vou ser a pessoa que vai falar assim, eu conheci o astronauta. Que legal. Isso é muito legal. E a gente vai estar torcendo para você quando o seu momento chegar. Obrigado. Obrigado de coração. Foi um prazer, Marcos. Satisfação estar aqui com o Motivecast. Valeu. E foi um prazer ter vocês aqui também junto com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam e até a próxima. Céu não é o limite. Valeu! Aí.